qual erro. Olhe como essa pessoa grafou o no então, tá? Olha só, aqui aparentemente parece ser um N minúsculo e aqui um E maiúsculo. E o que mais? O que mais? Olha a palavrinha impasse. É certo escrever impasse? É memorizar. É impasse, tá? Impasse e uma palavra que sempre a gente pensa em escrever, impasse e empecilho. Então, impasse com I e empecilho, para que a gente nunca confunda o começo das duas palavras, tá? Memorizando é impasse e empecilho. Próximo slide. Aquilo que a professora sempre fala é o terror dos professores de português, porque a separação silábica é incorreta. Olha só, silábica diz que a gente tem que ter uma vogal e uma consoante, tá? Eu tenho então aqui, ó, ampliação. Encontraram. O que a pessoa fez? Ela não fez essa separação correta. Aí só falta a vogal aqui e a vogal aqui. A gente sempre vai tomar cuidado para não fazer isso em nossas redações. Próximo erro, a pessoa usou o verbo acarretar aqui, só que ele colocou pode acarretar a várias complicações. Tá? Só que a gente vai lembrar que o verbo acarretar, ele não pode ser regido pela preposição lá, tá? Ele é acarretar algo, não acarretar em algo, tá? Qual é a correção? O mau uso da internet pode acarretar algo. Acarretar o quê? Várias complicações. A gente vai olhar aqui no nosso exemplo 28 do manual do corretor do Enem, que está disponibilizado na internet para todo mundo, tá? É de domínio público. A gente vai ver um erro que quase todo mundo comete, mas é bem simplesinho, a gente memorizar e não errar muito. Querido, artigo, tá? O que a gente vai fazer é resgatar para que a gente sempre perceba que quando tiver um artigo feminino, tem que olhar para a palavra da frente e verificar se há ou não a possibilidade de concordar ou se eu tenho a obrigatoriedade de fazer a concordância. Já aprendemos que aqui haverá isso. Bem comum para a gente, olha só, devem perceber, tá? Se eu já pluralizei o primeiro verbo, esse aqui não deve ser pluralizado. A gente vai ler, ó, o verbo modal dever está corretamente no plural, beleza. Mas o verbo perceber não poderia ser fixado nesse caso, gerando um desvio. Devem perceber. Outro erro comum, quase sempre que nós fazemos, lembra que a própria falou que a gente tem que olhar se existe um artigo antes da palavra ou depois da palavra. Nesse caso aqui a gente vai perceber depois. Faz-se necessária. A divulgação se faz necessária. Eu fiz a inversão da frase, eu fiz a inversão dos elementos da frase, mas eu tenho que manter a concordância. Vamos ver qual erro eu tenho que tentar não ter numa redação quando eu tenho uso de necessário, o que não for desvio, não é desvio, a gente não vai olhar, porque como a própria colocou aqui, esses erros eu não encontro nas suas redações. O que a gente vai encontrar? Ó, esse daqui, tá? E esse daqui. Tá? Tomar cuidado com essas palavras em que há inversão. Uma campanha é necessária. Invertir toda a estrutura frasal, manter uma concordância. Vamos usar, professora. É necessária a, é necessária uma. Se eu tiver esses dois artigos
femininos depois do necessário, a gente não vai escrever necessário, vai escrever necessário. Nos próximos slides a gente vai parar aqui, tá? Que a gente vai ver o último, a gente estava de pontuação, que depois nós voltamos, tá? O que eu quero que vocês tomem cuidado, que a própria está corrigindo a redação, ela verifica muito, tá? Essa separação de sujeito e predicado, a gente vai olhar, ó, tendo em vista que esses dados não são deletados, tendo em vista que tira o vírgula, tira essa vírgula, os dados não são deletados. Eu quero que você tenha muito cuidado com isso aqui.